Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e versículo de número 8 ao 10, que vai nos dizer assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, existem algumas ordens que Deus ele vai nos dar, algumas direções que a gente não vai entender. E nós não temos que procurar entender o que Deus fala conosco. Nós só temos que obedecer. Tem muitas pessoas que não vivem o cuidado de Deus, a provisão, a providência de Deus, porque elas não têm coragem de obedecer o que Deus ordena. E por intermédio dessa palavra, Deus, ele diz para você: obedeça como eu te mandar. Elias, ele era um grande homem de Deus, ele era um profeta. Quando o Senhor Deus ele falou com Elias, dizendo a ele para ele ir até Sarepta e ficar ali onde o Senhor tinha dado ordem a uma mulher viúva que desse comida para ele, ele poderia muito bem questionar o que Deus estava falando, porque não tinha sentido humanamente falando. Pois as viúvas, elas viviam em um estado de vulnerabilidade muito grande. Então, com certeza, humanamente falando, irmãos, aquilo não tinha sentido. A viúva não tinha nem para ela. Mas Elias não quis saber o que Deus estava ordenando, ele não quis entender. Ele não quis saber a fundo. Tem muita gente que quer saber de detalhes e é por isso que não vive milagres. Porque tem coisas, irmãos, que não vai ter explicação. Tem coisas que não vai dar para a gente saber com riqueza de detalhes. Ai, irmã, eu quero saber com riqueza de detalhes, senão eu não faço. Então você não vai viver milagres. Porque só vive milagres, irmãos, quem não entende. Rabaiacandarasto, mas obedece. Istecandorasto. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: é tempo de obedecer, mesmo que você não entenda. Irmãos, as ordens de Deus não são para serem compreendidas, são para serem vivenciadas. Declare comigo: eu vou obedecer cada ordem do meu Deus. Eu vou obedecer cada ordem do meu Deus. O Senhor havia dado a ordem para que a viúva sustentasse ao profeta. Mesmo humanamente falando, essa viúva, irmãos, não sabendo, Deus já havia ordenado. Tem coisas que você nem sabe, mas Deus já ordenou a seu respeito. Tem coisas que você nem vê, mas Deus já deu a ordem. E o Senhor está dizendo: já dei a ordem, agora creia. Já dei a ordem para que a cura chegue, creia. Já dei a ordem para que a porta abra, creia. Você precisa acreditar. Tem muita gente querendo viver milagres sem fé. E a Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Não tem a probabilidade de agradarmos a Deus. Decandorasto, candarabacandaraia, se nós não tivermos fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, irmãos, mas que nós cremos. Você tem que crer. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que é tempo de voltar a crer. É tempo de parar de querer entender tudo, porque tem coisas que não tem explicação, tem coisas que a gente não vai entender, tem coisas que vai dar um nó na nossa mente, mas nós andamos por fé. E muitas vezes Deus permite as dificuldades, irmãos, para provar a nossa fé. Deus poderia muito bem ter usado qualquer outra pessoa para sustentar o profeta, mas Deus quis usar uma mulher que era conterrânea do pai de Jezabel. Deus quis usar uma mulher que era viúva. Deus quis usar uma mulher, irmãos, que humanamente falando não tinha nexo ela ajudar o profeta. E muitas vezes vai ser assim, a resposta vai vir de onde você menos espera. Muitas vezes Deus vai usar o que você menos imagina. Nunca despreze uma porta. Nunca despreze uma pessoa, porque você não sabe quem Deus vai usar para te abençoar. Você não sabe qual é a porta que Deus vai abrir na sua vida. Deus é surpresa. E aqui estava Deus falando com o profeta, dizendo: vai para lá. Vai para o lugar que é controlado por Etibaal. Vai para um lugar aonde, humanamente falando, é improvável que aconteça o que eu estou lhe dizendo que vai acontecer. Porque muitas vezes Deus vai lançar uma palavra, irmãos, que vai ser improvável. Na maioria das vezes é assim.
Deus vai dizer que você vai ter quando a sua situação financeira realmente está lá embaixo e as coisas só pioram. E parece que não vão acontecer, mas você se apega à palavra. Deus vai dizer que Ele vai lhe dar saúde quando você faz os exames, está tudo alterado. Deus vai dizer que vai salvar o esposo, mas o esposo não sai do bar. As coisas de Deus, irmãos, muitas vezes não vão fazer sentido, não vai ter nexo, deiracandarasturabaia, mas nós entendemos que as coisas de Deus não é para ser entendida. Eu não tenho que entender o que eu tenho é que viver. Declare comigo, eu não tenho que entender o que Deus faz, eu tenho que viver. Eu não tenho que entender o que Deus faz, eu tenho que viver. Deus deu a ordem, tá lá, já tá ordenado. Então eu vou obedecer. Foi isso que o profeta fez. O profeta não ficou pensando, não ficou ali, irmãos, tentando entender. O profeta não questionou. Deus te trouxe aqui para te dizer, não é tempo de questionar. Não é tempo de buscar entender. Não é tempo de querer que Deus traga explicação. Se Ele está lhe dando a direção, meu irmão e minha irmã, siga. Siga, porque a direção de Deus é perfeita e Deus sabe o que Ele vai fazer. Deus sabe quem Ele vai usar. Deus sabe quais são as rotas. Deus sabe o que é melhor para você. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que sabe o que é melhor para mim. Aleluia. Eu sirvo a um Deus que sabe o que é melhor para mim. Elias, quando ouviu a ordem do Senhor, não ficou sentado. Não escute a ordem de Deus e fique de braços cruzados, sentado, esperando as coisas caírem do céu. Mas escute a ordem de Deus, a voz do Senhor, nosso Deus, e obedeça o que Ele está te ordenando. E se levante para fazer o que Deus está te mandando, mesmo que você não esteja entendendo nada. Se Ele disse que é uma viúva de Sarepta, é a viúva de Sarepta que vai sustentar. Se Ele diz que o filho vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Se Ele diz que a cura vai chegar, a cura vai chegar. Se Ele diz que a libertação vai acontecer libertação, porque Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então Deus já tinha dado a ordem. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, já ordenei, só creia. Só obedeça. Porque eu sou fiel para cumprir a minha palavra. Para ver a palavra de Deus se cumprindo, é necessário obedecer. É necessário não querer entender tudo. Declare comigo, eu não vou querer entender tudo, eu vou obedecer. Eu não vou querer entender tudo, eu vou obedecer. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Ele se levantou e obedeceu. Deus te trouxe aqui com esta palavra para te dizer, minha filha, é tempo de se levantar. Você não queria a resposta? Meu filho, é tempo de se levantar. Tem muitas pessoas que querem a palavra. Deus libera uma palavra para mim. Deus fala comigo. Deus libera a palavra, Deus fala. E aí o que falta? Você se levantar, você tomar a iniciativa, tomar o posicionamento. Porque não adianta ter palavra se não tem posicionamento. Se não se levanta, se não obedece, se não cumpre o que Deus está designando. E por intermédio dessa palavra, Deus, Ele trouxe você aqui para te dizer, é tempo de cumprir o que eu designo. É tempo de fazer o que eu ordeno. É tempo de fazer o que eu mando. Declare comigo, eu vou fazer o que o meu Deus me ordena. Eu vou fazer o que o meu Deus me ordena. Se Deus está mandando, obedeça. Se Deus está ordenando, faça como Ele está te ordenando. Mas, irmã, não estou entendendo, não te cabe entender. Você não entendeu isso ainda? Nem sempre nós vamos entender tudo, irmãos. Nem sempre as coisas farão sentido como a gente imagina, como a gente pensa. E viver por fé é assim. As coisas não fazem sentido, mas eu obedeço. Eu não entendo o que Deus está falando, mas eu obedeço. Porque eu entendo que não cabe a mim entender. O que me cabe é obedecer. Quando o profeta ele chega à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Como Deus havia dito, irmãos, aconteceu. O Senhor disse para você, eu não me perco nas palavras. Eu não me perco nas direções. Quando eu falo, é uma direção certeira. Se você me obedecer, diz o Senhor, haverá resultados. Declare comigo, eu vou obedecer ao Senhor e haverá resultados na minha vida. Eu vou obedecer ao Senhor e haverá resultados na minha vida. Deus é Deus de resultados, irmãos. E tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento, que Deus vai trazer para a sua vida resultados. Ele vai alegrar o seu coração. Deus é fiel.
Ele está dizendo para você hoje, faça como eu te mando. Faça como eu te ordeno e você vai ver as coisas acontecendo assim, ó, no desenrolar muito grande. Tem muita gente que quer ver o rolo sendo desenrolado. Tem muita gente que quer ver os resultados, mas não quer obedecer. Porque quer entender tudo, não, irmã. Porque se eu não entender, porque se eu não souber de onde vem, porque se eu não compreender o que Deus está falando, eu não obedeço. Aí você fica sem viver os resultados. Só vive resultados, irmãos, quem se esforça. Mas eu vou crer, irmã, em algo que não tem nexo? Creia. Eu vim aqui te dizer que vale a pena crer. Mesmo que não tenha nexo, humanamente falando, que não tenha sentido para você, obedeça. Deus mandou mudar de lugar, mude. Deus mandou investir em algo, invista. Deus mandou estudar para algo, estude. Faça o que Deus designa, porque a vontade de Deus ela é melhor para você. A direção de Deus ela é certa para aqueles que obedecem. Declare comigo, eu tenho que entender que é necessário obedecer. Eu tenho que entender que é necessário obedecer. Tem muita gente, irmãos, que até ouve a palavra, ouve a direção de Deus, mas não obedece. É por isso que não vive o grande Deus. Aí fica questionando quando vê um irmão vivendo, quando vê uma irmã vivendo. Mas é porque não tem coragem de investir. É porque não tem coragem de tomar a decisão, de tomar o posicionamento. O profeta, irmãos, ele não teve medo. Ele teve coragem. E o Senhor está dizendo, para viver o novo, tem que ter coragem. Tem muita gente, irmãos, que vive na mesmice, morre na mesmice, porque não tem coragem de investir. Não tem coragem de fazer o que Deus está ordenando. Se você fizer, vai ser como Deus disse. Se você fizer como Deus está mandando, vai ter resultados. Elias, ele chamou essa mulher e pediu a ela uma vasilha de água para ele beber. Ele começou a dialogar com aquela mulher. Ele não teve dúvida, será que é ela? Será que não é? Porque Elias tinha certeza do Deus que falava com ele, tinha certeza do Deus que fala com você. Peça a Deus, Senhor, me ensina a discernir a sua voz. É necessário, irmãos. Tem muita gente que não pede ao Senhor discernimento, mas a gente tem que pedir. Senhor, me mostra o que é tua voz. Me mostra o que é o Senhor falando comigo. Me mostra o que é o inimigo tentando turbar minha mente e o que é a minha própria voz. Nós temos que ter esse discernimento. Não cesse de pedir, porque Deus, ele dá, irmãos. Quando nós pedimos ao Senhor, ele traz o discernimento. E Deus quer trazer discernimento para pessoas aqui. Para você ter certeza e convicção e não andar duvidoso. Faz uma coisa, mas faz com medo. Não, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser convicto do que ele tem. Se ele falou, tá falado. Eu acredito. Se ele falou o que ele vai fazer, eu creio na palavra dele. Eu tenho convicção no que ele fala. Declare comigo, eu tenho convicção no que o meu Deus fala. Eu profetizo. Eu tenho convicção no que o meu Deus fala. Eu profetizo. Comece a profetizar sobre a sua própria vida. Que você vai ter convicção, que você vai ter certeza. O profeta não ficou duvidoso ali, esperando, olhando para um lado, olhando para o outro. Será que não é outra viúva? Não. Ele olhou para aquela mulher e tinha certeza, é ela. Deus quer você assim, com discernimento, tendo a certeza, é esse caminho, é essa pessoa, é esta direção, é isso que eu tenho que fazer, é essa decisão que eu tenho que tomar. Deus quer trazer convicção para pessoas que estão me ouvindo agora. Se posicione. Declare comigo, eu vou me posicionar e Deus vai trazer convicção para minha vida. Eu vou me posicionar e Deus vai trazer convicção para a minha vida. Quando você se posiciona, Deus, ele traz a convicção, a certeza. Você sabe o que é a voz de Deus e você não duvida. Mesmo que Deus, ele fale muitas vezes contigo aquilo que soa como loucura diante dos teus ouvidos. Irmãos, porque tem momentos na nossa vida que as direções de Deus, as decisões que Deus, ele vai nos instruir a tomarmos, vai parecer ser loucura. Mas se você sabe o que é a voz de Deus, você obedece. Obedece mesmo quando não tem nexo. Obedece mesmo quando parece ser loucura. Eu não tenho que entender, o que eu tenho é que obedecer. É isso que você tem que ter a certeza. Ele pediu água para aquela mulher, irmãos. Ele começou um diálogo com ela, diálogo esse que durou anos na história do profeta. Muitos dias comeu ele, ela e toda a sua casa. Porque o azeite da botija e a farinha da panela não faltou. Deus cuidou de maneira detalhada porque o profeta tomou uma decisão. Muitas vezes, irmãos, o que falta na nossa vida não é uma palavra. O que falta na nossa vida, às vezes, é tomar uma decisão, é uma iniciativa, é fazermos a nossa parte. E Deus trouxe pessoas aqui que está precisando fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Quando você faz a sua parte, Deus faz a dele. Não queira cobrar de Deus aquilo que você não tem feito.
Porque quem toma a decisão, irmão, somos nós. Deus, ele dá a direção, mas a decisão de se levantar, de fazer o que Deus instrui, o que Deus ordena é nossa. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, tome a decisão. O profeta Elias, ao ouvir a direção, a palavra de Deus, ele não ficou pensando duas vezes. Ele não titubeou, não. Ele não duvidou, mas ele se levantou e foi. Muitas vezes, na minha e na sua vida, tudo que nós precisamos fazer, sabe o quê? Nos levantarmos e irmos. Declare comigo, eu vou me levantar e fazer o que Deus está mandando. Eu vou me levantar e fazer o que Deus está mandando. Faça tudo como Ele te manda. Ai, mas o que Deus está mandando não tem sentido. Pois é, o que Deus falou com o profeta Elias não tinha sentido. Ele disse, vai até Sarepta, que pertence a Sidom. Ou seja, vai na terra do inimigo. E chegando lá vai ter uma viúva que vai te sustentar. Irmãos, não tinha nexo o que Deus estava falando. Mas o profeta, ele não buscou entender. Como homem de Deus, como mulher de Deus, entenda de uma vez por todas. Não te cabe entender tudo. Mas o que te cabe é obedecer. A palavra do Senhor é clara quando ela nos diz assim: é melhor obedecermos do que sacrificarmos. É melhor fazermos o que Deus instrui, o que Deus ordena. Porque Deus, irmãos, ele não se agrada de sacrifício de tolo. Deus não quer que a gente fique sacrificando. O Senhor quer que a gente obedeça a direção dele. Se ele está mandando, eu vou fazer. Eu não entendo, mas eu faço. Porque não me cabe entender. Milagre não se explica, milagre se vive. Declare comigo, eu tenho que entender que milagre é para se viver e não para se explicar. Eu tenho que entender que milagre é para se viver e não para se explicar. Tem coisas que não vão ter sentido, mas nós temos que obedecer. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque quando fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. O nome dele é glorificado na nossa história. Deus, ele vai glorificar o nome dele na sua história. Só obedeça. Faça como profeta. Dispõe-te. Faça o que eu estou te mandando. Ele se levantou e foi. Assim é com você. Se levante, faça o que Deus está te mandando. Não tenha medo de investir, não tenha medo de fazer, não tenha medo de tomar o direcionamento que Deus está te entregando, pois certamente isso vai trazer bênçãos para a sua vida. Cada direção de Deus é um presente dele para a nossa vida, porque ele conhece o amanhã e ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que nem sempre nós vamos entender as tuas direções, mas o que nos cabe é obedecermos. A tua palavra deixa bem claro que é melhor obedecermos do que sacrificarmos. Foi isso que o profeta Elias ele fez. Ele obedeceu a tua direção. Ele obedeceu o teu desígnio. Ele foi abençoado abundantemente. E assim é na história do teu filho e da tua filha. Eles serão abençoados, Pai, de maneira abundante, porque eles não terão medo de investir. Eles não terão medo de tomar a decisão de fazer aquilo que o Senhor está ordenando, e o teu nome será glorificado na história deles. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, pela colheita que está chegando para os teus filhos de maneira especial, porque eles não terão medo do plantio. Eles não terão medo de semear. Eles não terão medo de se posicionar, e o teu nome será glorificado na história deles, como foi na história do profeta Elias, que não temia, mas te obedecia, e grandes resultados, Pai. Ele colhia porque ele era fiel e obediente. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial.
profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Só obedeça a direção de Deus. Só faça tudo como Deus, Ele te instrui a fazer, que você vai ver que grandes resultados acontecerão na sua vida. O nome do Senhor será glorificado na sua história. Elias não quis entender a direção de Deus, mas ele obedeceu. E houve resultados na história dele, vai haver resultados na sua vida. Porque a partir de agora você não vai entender, você só vai obedecer. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.